Continuando, gostaríamos de convidar o palestrante senhor Luiz Cláudio Kogut, da Actuarial, e Carlos Henrique, da Consultania Prev, com a palestra sobre gestão atuarial no RPPS, e a mediadora Viviane Viana de Souza. Como nós estamos aí, pessoal, com um tempo meio reservado, 40 minutos, tá? Boa tarde a todos. Continuando aqui a palestra, será a gestão atuarial no RPPS, uma palestra de grande relevância para a sustentabilidade, equilíbrio financeiro e atuarial. Como o tempo é curto, né, já vou passar a palavra para o Kogut, que participará desse Kogut para os íntimos, né, Luiz Carlos Kogut, e o Carlos Henrique, para ministrar o importante tema desse painel. Alô, boa tarde a todos. Continuando essa tarde animada, né, falando de contabilidade, agora vamos falar de atuário. Tá? Aquele assunto que todo mundo cochila, né, ou aquele mal necessário, como se diz, né, também, né, que tem que fazer todo ano, e todo ano a gente tem que estar tratando desse assunto. O objetivo da minha apresentação hoje é passar um pouquinho sobre tudo que a gente precisa estar fazendo na questão da gestão atuarial. Tá? A gestão atuarial, ela é um produto que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Eu até coloquei aqui uns marcos aqui relacionados à questão das normas atuariais que foram aplicadas para os regimes próprios. Eu e o Otônio somos dessa época, né, desde lá de 99, né, a gente já estava na lida aí, né. Então, em 99, a gente teve a primeira norma, que foi o anexo da portaria 4992, que trouxe alguns itens lá relacionados às obrigações atuariais dos regimes próprios. Depois teve a 403, lá em 2008, né, essa sim, uma portaria dedicada especificamente à avaliação atuarial, então ela trouxe... Foi um parto, nossa, né? Mas nasceu, né? Nasceu, foi um filho bem sucedido até no período em que ele existiu, né? Daí, em 2018, foi a 464, que daí já trouxe vários outros aspectos, inclusive a menção à gestão atuarial também. E a 1467, que consolidou toda a normatização e também aperfeiçoou mais alguns aspectos das normas atuariais. O que vocês, gestores, contratam especificamente todos os anos, né? Então, basicamente aqui, é aquilo que nós, da Actuarial, consideramos o mínimo indispensável que vocês têm que contratar junto à sua consultoria atuarial, que é a avaliação atuarial anual, a elaboração do relatório de avaliação atuarial, a nota técnica atuarial, os fluxos atuariais, que são uma coisa mais recente, né? As provisões para o encerramento do balanço, aqui cabe um adendo, né, que muitas vezes a avaliação atuarial fica pronta tardiamente, não há tempo de registrar a provisão no balanço, né? Então, esse registro tempestivo das provisões matemáticas é muito importante, né? Até algum tempo atrás, os tribunais de contas não atentavam para isso, porque fazia avaliação lá em julho, agosto, aí fechava o balanço com o ativo financeiro, o mestre fez uma palestra muito boa sobre isso, posicionado naquela data, e o passivo um ano atrás, né? Porque a gente estava sempre fazendo a avaliação atrás da apuração dos resultados e dos resultados financeiros, da contabilização dos investimentos. Então, esse casamento do passivo com o ativo contábil, hoje é observado pelos tribunais. Então, tem que fazer a avaliação atuarial a tempo de receber a provisão matemática do atuário para registrar no balanço e encerrar tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, aquele prazo de 31 de março é o prazo para a gente mandar o DRA e tudo mais, mas cada ente e cada Tribunal de Contas tem um prazo para prestação de contas para envio do balanço, né? Tem estado que isso é em janeiro, tem estado que é fevereiro, acho que aqui é início de março, né? Então vocês têm que se organizar para fazer isso, né? As projeções da LRF, que é aquele fluxo de 75 anos, que é publicado pelo ente, né? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A discussão da proposta de equacionamento, seu plano apresentar déficit atuarial, e
o estudo de viabilidade do plano de custeio, que também é uma novidade, que vem aqui da portaria 1467, que é você demonstrar que o ente público tem capacidade financeira e orçamentária de honrar com aquele plano de custeio que é estabelecido na avaliação atuarial, ao longo do tempo. Né? Diz assim, ele tem condições, isso aí não vai extrapolar o índice de pessoal do município. E aí, no decorrer do ano, a gente faz estudos atuariais adicionais. Tá? Então, para fazer esse tipo de estudos adicionais, você tem que ter um contrato que dure por mais tempo, ou pelo menos por 12 meses, né? Para avaliar o impacto de alterações da base de dados ao longo do exercício. Muitas vezes ocorrem fatos no meio do ano. A gente fez a avaliação, daí no meio do ano teve lá uma alteração remuneratória importante, uma revisão de planos de cargos e salários, ou então uma mudança na legislação, como a reforma da Previdência, quando aconteceu, né, no meio, ou na normatização, quando vem alguma coisa diferente na normatização atuarial. O estudo de aderência de hipóteses, que é feito a cada 4 anos. Então, nós tivemos até alguns embates aí com os tribunais de contas, que questionaram por que não foi feito o estudo de aderência de hipóteses naquele ano. Não, porque a norma diz que tem que ser a cada 4 anos, está lá na 1467. Só que por que tem que ser a cada 4 anos? Porque quando você faz o estudo de aderência, você está apropriando experiência do passado para testar se essa experiência casa com as hipóteses atuariais. Por exemplo, a tábua biométrica. Estamos avaliando se a tábua é adequada. Então, você tem que pegar experiência de falecimentos dentro da massa de segurados, ativos, aposentados e pensionistas, e comparar isso com as expectativas das tábuas. Isso é um estudo de aderência. Então, você faz isso por um período, por exemplo, de 5 anos. Então, estamos aqui, vamos pegar os 5 anos anteriores, todos os servidores que faleceram nesse período, e aí você confronta isso com a expectativa que a tábua dá de falecimento nesses 5 anos e verifica se é adequado ou não. No ano seguinte, se você fizer, você vai usar 4 anos da mesma experiência. Então, não é significativo você fazer a cada ano. Por isso que a norma, sabiamente, diz que tem que ser a cada 4 anos. Mas tem alguns técnicos dos tribunais de contas que não entendem isso, que acham que a gente tem que fazer todo ano e é inútil, né? É uma perda de tempo. Mas o teu contrato de avaliação atuarial, de assessoria atuarial, tem que prever o estudo de aderência, porque no ano que for necessário ele tem que ser feito. Tá? E aí o estudo de solvência para investimentos, porque o Tony falou, os ativos têm que ser compatíveis com os passivos, ao longo do tempo. Então, vamos supor, Robson aqui vai fazer um investimento em títulos públicos. Eu vou comprar 20 milhões em NTNB 2045. Tá bom? Beleza. Tem uma ótima rentabilidade hoje, taxa de juros absurda, inclusive. Só que, será que o Previlândia vai poder esperar até 2045 para sacar aquele dinheiro lá no vencimento do título? Então, lá na portaria 1467, ele indica, né, solicita que seja feito um atestado de compatibilidade de investimentos, que casa isso, o passivo, que é as obrigações com benefícios do plano, com esse prazo de desinvestimento, digamos assim. Você aplica lá 20 milhões, e daqui 20 anos você vai resgatar esses 20 milhões. Então, é um estudo simples de fazer, mas você tem que estar acionando o teu atuário todas as vezes que você fizer um estudo, um investimento com prazo de desinvestimento. E também para fornecer informações para a consultoria financeira que faz o estudo de ALM. Tá? Então, o estudo de ALM ele tem que considerar informações da avaliação atuarial. Tá? O ideal seria fazer algumas simulações, mudando taxa, mudando tábua, mudando taxa de crescimento salarial, para fazer uma coisa mais robusta, mas eu nunca vi fazer. Só vi eles pegar os dados e fazer do jeito que está lá na avaliação. Também para fazer o assessoramento atuarial junto ao Departamento de Regimes Próprios e ao Tribunal de Contas. Então, a gente é muito questionado, muito mais do que no passado. Então, para que eles acham que as coisas estão mais fáceis hoje, infelizmente não é verdade, né? A gente é muito questionado. Então, você precisa ter ao seu lado o atuário responsável pelas demonstrações atuariais para ajudar você a fazer a prestação de contas, esclarecimentos, responder aos questionamentos. Para fazer provisões e rentabilidades mensais, dependendo do tipo de acompanhamento, tem muitos RPPS que já fecham balancetes mensais, então você precisa estar atualizando as provisões. E os relatórios atuariais do programa Progestão, né, que tem o nível 1 e 2, é um modelo de relatório, e o nível 3 e 4 é um outro modelo de relatório
de gestão atuarial. Só que é lógico que o programa Progestão tem um número significativo de relatórios, de instrumentos que têm que ser desenvolvidos para o programa. Mas tem a parte atuarial lá também. Tá? Então, esses serviços são aqueles que são indispensáveis, que você não pode deixar de fazer. Então, a portaria 1467 ela tem um capítulo que fala da gestão atuarial, né? Então, para garantir a solvência e a liquidez do plano, deverão ser adotadas medidas de aperfeiçoamento na gestão de ativos e passivos do regime próprio. Então, quando você tiver, nós temos que fazer um censo previdenciário, nós temos que fazer atualização previdenciária, atualização da base normativa, ou seja, da legislação, acompanhar direitinho, é uma medida de gestão atuarial. Porque não é só a questão do benefício, é a questão da questão atuarial também, do impacto que isso gera na avaliação atuarial. O estabelecimento do plano de custeio e do equacionamento do déficit, tá? Então, tem essa medida de gestão que é indispensável, inclusive, né? Porque se o plano tem déficit atuarial, você tem que fazer um plano. Ações relativas à concessão, manutenção e pagamento de benefícios. Então, acompanhar esse processo, para que esse processo seja bem feito, seja adequado, né? Para que ninguém receba nem mais e nem menos do que tem direito de acordo com a legislação. E políticas de gestão de pessoal que contribuam para assegurar a transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano de benefícios. Bacana. Então, você fazer políticas, né? Tanto na questão de gestão de pessoal, de RH, na questão da concessão de benefícios, de acompanhamento de benefícios, tipo prova de vida, essas coisas que são muito importantes para a gestão atuarial. Então, medidas, né, que a gente sugere, né, para que os RPPS façam. Primeiro, estabelecer um plano de trabalho atuarial. Então, ao longo do exercício, tem uma série de atividades que são realizadas pelas consultorias atuariais e que a gente pode definir isso num cronograma de atividades. Por exemplo, estamos lá na época de fazer a avaliação atuarial. Até tal data, o regime próprio vai encaminhar para a consultoria a base de dados necessária para a avaliação atuarial. Até tal data, a consultoria vai devolver a crítica daquela base, aí vai fazer a prévia da avaliação, tal. Você fazer um cronograma de atividades mesmo, de tudo que é feito ao longo do exercício, especificamente bem detalhado no primeiro trimestre, que é quando a gente faz a avaliação, e todos os outros serviços ao longo do ano. Tá? Fazer um plano de trabalho atuarial. Qualificar a base de dados, sanear a consistência das bases cadastrais para mitigar distorções e garantir avaliações fidedignas, é muito importante isso. Então, quando o atuário recebe a base de dados, pelo menos a nossa consultoria, a gente testa a base de dados. A gente devolve para o cliente. Cliente, tem um aposentado aqui que não tem a data de nascimento. Tem um aposentado aqui que a remuneração dele, o provento dele é abaixo do salário mínimo. Então, você tem que verificar, porque isso não faz sentido, né, esse valor. Então, a gente faz uma crítica de dados. Então, vamos melhorar a qualidade da base de dados. Concessão de benefícios. Aperfeiçoar os critérios e fluxos de análise para a concessão de aposentadorias e pensões de forma segura. Tá? Trabalhar nisso para que isso seja tenha um constante aperfeiçoamento. Na compensação previdenciária, né? Todo mundo aqui já assistiu curso, assistiu palestra falando sobre compensação previdenciária. Para vocês terem uma ideia, na avaliação atuarial, a gente estima que o RPPS vai receber compensação previdenciária. É uma receita, né, que está lá dentro da avaliação. Então, é muito importante que isso aconteça efetivamente, né, porque é muito comum a gente estimar compensação durante anos para um RPPS e todo ano a gente pergunta, quanto você recebe de RPPS, de compensação? Nada. No outro ano, nada. Daí no outro ano, nada. Então, já passaram 3 anos que eu estou estimando receber e não recebeu. Né? Então, é um fato que é importante você trabalhar com isso. Mitigação de riscos na questão dos investimentos. Né? Obviamente, todo mundo é especialista aí das comitês e tal, mas mitigar esses riscos, avaliar com prudência, com conservadorismo os investimentos. E estabelecer uma estrutura dedicada para fazer o relacionamento, ou, eventualmente, se o RPPS tiver porte para isso, ter um atuário interno, porque é possível ter isso, tem vários exemplos já, ou então ter alguém que seja responsável dentro do RPPS do relacionamento com a consultoria atuarial.
Tá? Não, é o cara que vai cuidar da base, vai dar as informações, que vai atender o atuário externo para a gente poder fazer isso. Então, ter esse elo de ligação, né? Não acumular essa função. Ah, é o diretor de previdência que faz isso. Né? Ele tem muitas outras coisas para fazer. Né? Então, se o RPPS tivesse porte suficiente para isso, ter uma pessoa responsável para fazer esse relacionamento. Ok? Tudo isso que eu estou falando, gente, volta ao início do princípio de tudo. É o objetivo de atingir o equilíbrio financeiro e atuarial. Certo? O equilíbrio financeiro e atuarial é a equivalência entre as disponibilidades e receitas futuras em relação aos benefícios futuros. É o tal do equilíbrio. Receitas e despesas equivalentes. Então, aqui a gente meio que demonstrou como um termômetro, né, a temperatura, né, em relação ao déficit, ao equilíbrio ou superávit atuarial, mas é uma busca constante do equilíbrio financeiro e atuarial e que, infelizmente, na maioria esmagadora dos casos, a gente tem regimes com déficit atuarial. Tá? É muito raro, né, a gente ter regimes que não têm déficit atuarial. E o que causa o déficit? Vamos falar bem rapidamente disso. A origem dos regimes, lá no começo, tiveram muitos desequilíbrios estruturais na sua instituição, concessão de aposentadorias antes que houvesse tempo hábil para a devida capitalização. Muitos regimes foram criados e em um ano já tinha lá 50 aposentados, isso aconteceu em muitos lugares, né? Então não houve tempo da gente capitalizar o plano para isso. Ou muitas vezes teve uma experiência de regime próprio, daí foi extinto, aí teve aposentados que foram concedidos naquele período, aí anos depois foi recriado o plano, e o plano novo assumiu aqueles aposentados. Tem casos que isso aconteceu, tem casos que não, mas eventualmente já começa com compromissos. Né? Compromissos decorrentes de vínculos dos segurados a outros regimes sem compensação adequada ou sem nenhuma compensação. Hoje em dia, esse fato já não está funcionando tanto assim, mas a ausência de compensação ao longo dos anos pesou para os déficits atuariais. A questão atuarial, massa em crescimento. O regime está aumentando muito a massa de servidores e tal, pode ser um caso de impacto do déficit atuarial. Ter alíquotas defasadas, ter regimes que começaram com alíquotas muito baixas, depois funcionaram basicamente porque tinha pouco compromisso no começo e depois tiveram que correr atrás para poder equilibrar o plano. E na questão de investimentos, né, integralidade e paridade, que é um fator de desequilíbrio dos planos, né, independente disso ser direito ou não ser direito do servidor, mas isso é um fator de desequilíbrio. Perda nos investimentos, ao longo do tempo, teve investimentos fracassados e tal, e teve irregularidade nos repasses. Então, a irregularidade do repasse, hoje em dia é muito raro, né? Quando tem irregularidade, o município é meio que obrigado a fazer parcelamentos e tal, mas no passado isso aconteceu muito. Então, se você observar lá no artigo 55 da portaria, nós temos basicamente 4 medidas de equacionamento. O plano de amortização, que eu acho que 100% de vocês já esteve de frente de um plano de amortização, né, que é aquele que a gente vai estabelecendo e revisando ao longo do tempo. Pode ser em alíquotas ou em aportes financeiros, né, isso é importante, né, que tenha uma distinção importante em relação à despesa de pessoal. Ou a implantação da segregação de massas, quando o plano de equacionamento não é mais possível, né, buscar a segregação de massas. Para quem não entende o conceito, é você dividir a massa dos servidores em 2 grupos, né, fazer um grupo formado pelos mais jovens, onde você vai ter o equilíbrio financeiro e atuarial, e todos os novos servidores vão vir para esse fundo, e o déficit atuarial fica lá no fundo, em repartição, popularmente chamado de fundo financeiro, que o município vai pagar a insuficiência até a extinção desse grupo de pessoas. É uma medida tecnicamente perfeita, mas é um grande desafio para as gestões levar esse projeto até o final. Tá? Então, se você me disser assim, mas tem jeito, tudo tem, né? Tem a segregação de massas. Só que a segregação de massas é meio que um pacto de gerações de administradores para que ela chegue a bom termo no final. Muitos casos começam bem, duram ali 10, 12 anos bem, e depois vem uma administração que não entende aquele conceito, o que foi feito e tal, e acaba mexendo, desfazendo, revisando aquele modelo. Né? Aí tem o aporte de bens, direitos e ativos, né, que o Tony também falou um pouquinho sobre isso, né, que é outros bens, eu vou detalhar um pouco melhor à frente.
E as adequações das regras de cálculo, reajustamento dos benefícios na forma do artigo 64, que seria a reforma da emenda 103. Né? Muitos entes ainda não fizeram a reforma, ou fizeram parcialmente, então é uma alternativa de equacionamento. A revisão do custeio, gente, é assim. Todo mundo soube, né, que a alíquota mínima do servidor passou para 14%. Certo? Então, não é novidade para ninguém. Né? Então, o que diz lá na 9717, na legislação norma? Que a contribuição patronal ela tem que ser, no mínimo, igual e, no máximo, a patronal normal, o dobro dos servidores. Então, quando a alíquota do servidor passou a ser 14%, o limite máximo passou a ser 28%. Anteriormente era 11,22%. Né? Então, esse 28%, apesar de não ser uma medida tecnicamente elegante, né, de você aumentar a alíquota, assim, ela tem um bom efeito no resultado atuarial. Tá? E tem a possibilidade também de você adotar uma alíquota patronal diferenciada. Por exemplo, o que diz lá na portaria? Que você pode ter uma patronal, não é do servidor, uma patronal diferenciada para servidores com regras diferenciadas de aposentadoria. Mais especificamente os professores. Né? Então, você pode ter lá uma alíquota de 20% patronal e uma alíquota de 28% incidente sobre a folha dos professores. Tá? Então, isso gera um efeito financeiro e atuarial no resultado atuarial e ajuda na busca do equilíbrio. Tá, mas que diferença isso faz? É que até 28% essa despesa pode ser lançada como despesa de educação. Então, tem um ganho ali orçamentário. Não é nem um ganho financeiro, porque vai custar a mesma coisa. Mas, orçamentariamente, tem uma diferençazinha. Tá? Dá para rever o plano, ou implantar, ou revisar a segregação de massas. Hoje tem, digamos assim, uma demanda grande aí das consultorias para fazer revisão de segregação de massas. Então, municípios que têm segregação de massas estão revendo os critérios para tentar adequar melhor as despesas para os municípios. Tá? O aporte de bens, direitos e outros ativos seria imóveis, né, que é o mais básico. Né? Então, você aportar um imóvel lá para bater do déficit atuarial é uma coisa polêmica, difícil de fazer e tal, porque gera um impacto para o município, para o RPPS gerir esse imóvel. Né? Ah, você é gestora, agora você tem um imóvel, um terreno, um imóvel qualquer dentro do teu município. Então, tem que cuidar, tem que manter, tem que fazer manutenção e tal. Eu até acho o seguinte, é uma solução, mas ela tem que ser feita paralelamente a um estudo de viabilidade financeira. Né? Então, recebi o imóvel, eu consigo vender ele, quanto que isso vale para o mercado? Faz uma avaliação independente e tal, e já vende o mais rápido possível para fazer dinheiro com isso. Ou então o aporte de receitas futuras. Então, todo mundo já ouviu falar assim, vamos aportar os recursos do imposto de renda arrecadado do fundo para os RPPS. Certo? Tem os caras que balançam a cabeça aqui, tipo aqui, tá? Porque eles acham que isso é uma vinculação tributária. Não é. Não. Porque o que acontece? Quando você destina, você não vincula, você destina para o RPPS a arrecadação de uma parte do imposto de renda, respeitados os mínimos constitucionais lá e tal, tem que ter 25% e tal, você está passando uma nova fonte de receita para lá. Então, eu, pessoalmente, acho que o imposto de renda bacana de passar é o do imposto de renda dos aposentados e pensionistas, não do ativo lá do servidor. Então, você tem lá, você arrecada esse imposto de renda, todo mês você repassa para lá. Quem faz a folha do RPPS sabe disso. Que o que vocês descontam dos inativos, vocês voltam para o município. Aquele valor, você pode pegar essa história, fazer um estudo disso ao longo do tempo e dizer assim, olha, nos próximos 30 anos, esse imposto de renda vai representar, sei lá, 25 milhões. Aí você destina isso por lei para o RPPS. Eu, pessoalmente, recomendo que a projeção dos 25 anos esteja detalhada na lei, tanto em cada ano, e um dispositivo na lei dizendo assim, caso a arrecadação efetiva do imposto de renda não atinja o mínimo estabelecido para o exercício, o município é obrigado a repassar suplementarmente, porque isso acaba diminuindo o impacto e é um valor que é de natureza, né? Ele está lá dentro do RPPS. É uma medida. Aí tem outras receitas, recebimento de dívida ativa, eu acho complicadíssimo fazer,
receitas patrimoniais, quando o RPPS tem investimento, o RPPS não, o município tem investimentos, que ele recebe receitas patrimoniais, comercialização de folha e assim por diante. E aí vem um outro ponto que a gente fala bastante, e aí eu vou passar aqui para o meu colega, o Carlos, falar sobre o censo previdenciário, que é uma medida de gestão muito importante, né, de gestão atuarial, e que permite você ter um cálculo atuarial mais adequado, e muitas vezes isso gera um impacto favorável na avaliação atuarial. Boa tarde a todos. Bom, eu não vou nem querer ver muito, viu, Kogu? Desculpa os slides, que eu vou trazer agora alguns exemplos do censo previdenciário. Bom, o censo previdenciário ele é regulamentado pelo decreto 10.887, de 2004. Ele cita lá a obrigação em cada 5 anos. Lá cita dos aposentados e pensionistas. Essa lei 10.887, ela que trata da alíquota de 11% dos servidores efetivos, né, que é acompanhando os servidores efetivos da União, e lá que trata também da média aritmética dos proventos de aposentadoria, que seria os 80% melhores. Bom, e lá cita, né, em cada 5 anos, fazer o censo previdenciário. E depois veio a portaria 1467, que reforçou essa obrigatoriedade de fazer o censo previdenciário. Bom, nós tivemos algumas expertises aí, alguns exemplos muito bacanas, e não só com o Kogut, mas também com o Túlio, né, atuário, onde essa base cadastral do censo previdenciário trouxe a possibilidade de trazer maior precisão para o atuário e não utilizar tanto as premissas que eles utilizam. Então, hoje, o censo previdenciário, eu entendo que ele é de uma forma bem objetiva e bem clara a ser feita pelos RPPS, com o objetivo da gente ter um estudo atuarial mais preciso. Então, eu vou dar um exemplo de um município em Goiás, que chama Valparaíso, temos também Senador Canedo, onde foi feito um censo previdenciário de forma presencial, de forma online, onde nós conseguimos captar todas as informações necessárias dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, onde nós tínhamos um déficit atuarial de 1,5 bi, e com esses dados bem qualificados, nós conseguimos reduzir para 300 milhões. Ou seja, o estudo atuarial ele foi mais preciso, ele foi mais coerente com as informações dos servidores efetivos. Então, deixamos de fazer algumas premissas para poder jogar estimativas e situações de déficit atuariais muito alto, onde comprometia o município com as suas alíquotas patronais. Então, nesse município específico, a tendência patronal de uma alíquota seria em torno, com um déficit de 1,5 bi, de 50%. Lá em Goiás, a gente tem muitos municípios com alíquotas acima de 50%. Eu não sei aqui no Mato Grosso do Sul, tem? Ou está bem equilibrado? Lá em Goiás tem muitos municípios acima de 50%. Então, nesse município específico, que tinha uma tendência de 50%, com esse censo qualificado, atendendo todas as informações necessárias do layout do estudo atuarial, nós chegamos a uma alíquota de 21%. Olha que coisa sensacional. Nós conseguimos diminuir o déficit, nós conseguimos aliviar as contas do município e conseguimos ainda ter o equilíbrio financeiro atuarial que é exigido pela Constituição Federal. Mas foi um trabalho muito rigoroso, onde a gente exigia realmente desses servidores que trouxesse o tempo de serviço anterior, que atualizasse as suas informações funcionais, e que isso teve realmente uma consequência positiva, não só para o município, mas também para o RPPS. Qual que é o objetivo também para o RPPS do censo previdenciário? Nós tivemos também simulações mais corretas, nós conseguimos trazer aos servidores efetivos
informações corretas da sua possível aposentadoria. Nós conseguimos trazer uma capacidade de planejamento a longo prazo para o município, para que ele pudesse planejar de forma mais correta os seus investimentos. E nesse sentido, muita gente acha que o censo previdenciário é o momento. Não, é um momento de vocês realmente fazerem o censo, para que vocês possam realmente qualificar. Porém, o censo não é apenas isso vai ajudar a fazer essa diminuição do déficit. A gente precisa ter um conjunto de medidas. Então, como o Kogut falou, nós temos que fazer uma reforma previdenciária, nós temos aí a questão, talvez, do imposto de renda, talvez da alíquota patronal dos aposentados e pensionistas. Então, nós temos outras medidas que esse conjunto com o censo, a gente consegue fazer uma diminuição do déficit atuarial. Bom, já vou voltar para você, Kogut. Na realidade, eu só queria dar uma pincelada da importância realmente do censo. Já no outro município, que é Senador Canedo, só para dar o exemplo deles, lá tinha um déficit de 600 milhões, 700 milhões, e caiu para 300. Deu uma diminuição aí de mais de 50%. E lá com uma alíquota apenas de 15,48%. Lá eles optaram em não um custo suplementar, e sim um aporte financeiro, onde o município consegue ter um equilíbrio das suas contas e o fundo de previdência consegue também ter um equilíbrio financeiro crescente nas suas contas financeiras. Então, o censo previdenciário é muito importante. Carlos, mas essa realidade que você está falando desses 2 municípios vai acontecer para todos? Não. Isso vai depender muito da base desses servidores efetivos e aposentados e pensionistas, que talvez pode ser até pior. Né? Nós tivemos um exemplo onde um município onde tinha lá uma previsão de uma alíquota de 30%, com o censo qualificado, essa alíquota passou para mais de 40%. Carlos, mas por que isso? Porque a base ela trouxe a piorar o estudo atuarial que tinha sido feito. Mas vocês têm que fazer o censo previdenciário. Tá? E, além disso, é uma exigência do progestão. Então, o progestão exige o censo e exige que, pelo menos, vocês tenham 80% da massa dos servidores efetivos, aposentados e pensionistas realizado. Então, nós conseguimos, aí, de certa forma, na grande maioria dos municípios que nós trabalhamos, um percentual acima de 95%. Então, é um trabalho rigoroso, nós temos que criar coordenações ali na equipe da prefeitura para que a gente possa realmente incentivar os servidores a fazerem o censo previdenciário. E pegamos muito, reafirmando aqui, o tempo de serviço anterior. Carlos, mas você pega o tempo de serviço anterior como? Eu não exijo dos servidores a certidão de tempo de contribuição. A gente exige, pelo menos, o CNIS, para que a gente verifique o tempo de serviço anterior, e ali a gente tem uma estimativa do tempo anterior. Porque, na realidade, o CNIS é só um parâmetro, mas para que eles possam realmente se aposentar, eles precisam trazer a certidão. Aí muita gente fala, Carlos, mas eu não quero averbar esse CNIS. Você não está averbando. Você só está trazendo as informações. A averbação é quando você tiver realmente a certidão. Isso é a nossa principal dificuldade, porque eles acham que está averbando, mas não estão averbando. Então, com esse tempo de serviço anterior, não sei se aqui tem muita gente que prepara esse layout para o atuário, lá tem umas colunas, e essas colunas lá, tempo de serviço estadual, federal, municipal. Então, com o censo, você vai trazer essas informações para o atuário, definindo o que foi estadual, o que foi municipal e o que foi federal de tempo de serviço anterior. Tá? Então, eu só queria demonstrar realmente a importância de vocês promoverem o censo previdenciário. E eu nem falo em 5 anos, eu falo constantemente, anualmente, a cada 2 anos,
porque cada dia muda essa expectativa dessa massa dos servidores. Tem gente que separa, casa de novo, tem mais filhos. Isso tudo vai impactar onde? No estudo atuarial. E essas informações, normalmente, os servidores não trazem. Então, a gente precisa realmente deixar bem atualizado essa massa de informações para que o atuário venha fazer esse estudo com mais exatidão. Se você tivesse vários municípios com essa massa mais perfeita, né, Kogut, ficaria muito mais fácil. Obrigado. Então, gente, encaminhando aqui para o final da minha apresentação, né? Então, para você buscar o equilíbrio financeiro e atuarial e uma boa gestão atuarial, eu aconselho que vocês façam alguns desses passos. Reforma, para quem não fez, avaliar a revisão das alíquotas normais do ente, aquela coisa de alíquota diferenciada ou não, disponibilidade de bens, direitos e outros ativos, censo previdenciário, repactuar o novo déficit, porque se você fizer o que foi mencionado antes, o déficit diminui, você consegue repactuar o déficit, tem alternativas de repactuação também, né, novas, né, e implantar ou revisar a segregação de massas. Cada ente é diferente do outro. A solução que vai dar certo para um não vai dar certo para o outro. Então, você tem que construir a sua própria solução. Tem a responsabilidade atuarial, que ela é compartilhada entre todos nós, né, entre a consultoria atuarial e os gestores. Né. Toda vez que vocês concluem a avaliação atuarial, vocês assinam, lembram disso, né? Então, a tua assinatura lá. Não é brincadeira o que você fez ali. Pensem bem, né, que é uma coisa bem importante, tem uma responsabilidade relacionada a isso. Então, um RPPS, isso é um pensamento que eu tenho, é a visão que eu tenho, uma pessoa que trabalha com isso há 30 anos. Bem administrado do ponto de vista previdenciário, financeiro e atuarial, e com equilíbrio financeiro e atuarial, é perfeitamente possível. Ah, mas é impossível. Não é impossível. É difícil, mas é perfeitamente possível. Então, estabeleça uma relação contínua com a sua consultoria atuarial para o desenvolvimento de todas as atividades obrigatórias de gestão atuarial. Muito obrigado. Em nome da ADIMP, eu quero agradecer Luiz Carlos Kogut, Carlos, foi um prazer recebê-los, e foi de muito boa contribuição para o nosso conhecimento, para a nossa sustentabilidade dos RPPS, principalmente a longo prazo, né, e para a nossa gestão. Muito obrigada. Obrigado. Gostaria de agradecer o senhor Luiz Cláudio Kogut, a Viviane, nossa mediadora, e o senhor Carlos Henrique convidar o senhor Ayrton de Carapó para fazer a entrega de um mimo, representando aí no nosso estado. Vamos virar boiadeiro, hein?